entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Podeis assentar, dando glória a Deus. Aí mesmo, rapaz. É assim a cabeça do homem. Vamos orar pelas crianças, o Diácono Celso. Não venham pelo corredor por causa dessa câmera. Pula o fio, isso. Lá na casa de vocês pulam tudo. Pula guarda-roupa, pula sofá, pula tudo. Isso. Olha aí, rapaz. Olha, rapaz, a gente é muito menino. Lá vem chegando. Olha aí, olha. Ô, rapaz, ela estava na aula de balé, né? Muito bem. Olha aí a Cecília, rapaz. Muito bem. Vamos orar pelas crianças, estendam as mãos. Senhor Deus, nós abençoamos essas crianças. Meu Pai, que elas sejam muito melhores do que nós, que o Seu Espírito Santo, que é um Deus de misericórdia e de bondade, e que assiste cada um na sua fraqueza, possa, ó Deus, trazer a Tua palavra sobre cada coração deste aqui de joelho. Abençoa também o corpo docente dessa igreja, os professores, professoras, aqueles que trabalham nesse fim. Faz esta obra, Pai, protegendo, guardando e livrando de todo mal. É a oração que se faz na Tua presença e faz no nome de Jesus. E toda a igreja diga... Isso, olha, pula aí, muito bem. Em casa, irmão, isso aí pula tudo. Esses meninos, pula aí tudo. Olha aí, rapaz. Vai saindo aí. Meus irmãos queridos, olha, o apóstolo Paulo, ele construiu o postulado doutrinário das igrejas gentílicas. Isso porque ele fez 3 grandes expedições missionárias e fundou igrejas em diversas regiões. Eu particularmente gosto de forma muito específica da sua carta aos Efésios, que são cidadãos da cidade de Éfeso, porque foi a partir desta grande revolução missionária que 4 milhões de asiáticos escutaram a palavra do Senhor Jesus de forma direta e indireta através do ministério paulino. Aqui nessa epístola, ele trata diversos assuntos que nós já abordamos aqui nas aulas anteriores, no culto de terça-feira, e nós adentramos aqui sobre alguns postulados éticos. Ética é a forma como nós nos comportamos, o que é moral. E nós abordamos isto a partir do versículo 17 e o versículo de número 19 desse mesmo capítulo, aonde nós aprendemos sobre alguns comportamentos que não fazem parte do cristão. Mas a partir do versículo 20, o 21, o 22, o 23 e o 24, nós temos algumas mudanças no comportamento da nossa vida, portanto, mudanças éticas, e que caracterizam o indivíduo como sendo alguém transformado pelo poder do Espírito Santo. Nós falamos sobre renovação do Espírito, revestimento do novo homem, que é a propriedade do Espírito Santo em inculcar no nosso coração a personalidade do unigênito do Pai.
Temos também 3 expressões que são características de alguém que vive essa égide comportamental, que é justiça, retidão e verdade, que são 3 palavras que caracterizam o coração de um verdadeiro cristão. Diante disto, nós entramos num texto, na semana passada, onde o apóstolo Paulo propõe aos irmãos de Éfeso, o presbítero Júlio, que eles pudessem viver de forma fidedigna no seu relacionamento interpessoal. E não há qualquer possibilidade, irmão Adley, de desfrutarmos de um relacionamento interpessoal se não tomarmos cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Essa preocupação aqui de Paulo, na carta que ele escreve entre os anos 61, 62 e 63 aos Efésios, não é uma preocupação única. Na carta que ele escreveu aos irmãos em Roma, no capítulo 3 e no versículo 13, diácono Celso. E aí eu não consigo compreender biblicamente isso melhor do que quando Jesus veio no 4º dia ressuscitar Lázaro. E as irmãs de Jesus disseram assim para ele: não faça isso não, pelo amor de Deus. Nós sabemos que ele ressuscitará naquele último dia. Eles conjugaram a ressurreição lá no último dia. E Jesus disse para Marta e para Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas quando Jesus ordena, evangelista Djalma, que eles removam a pedra, as irmãs de Lázaro dizem o seguinte: não faça isso não, porque ele cheira mal. Então, a ideia de sepulcro aberto, Priscila, é de alguém que tem um profundo mau hálito. É a língua de uma pessoa que não é atingida pelo poder da graça. Aí eu pergunto para você, quando o indivíduo abre a boca e sai dele odor, é interessante ou não permanecer perto dele? E é interessante que essa ideia aqui não é uma ideia de um simples mau hálito, provocado por qualquer disfunção biológica e que pode ser curada. Aqui eu estou falando de cadáveres, de pessoas que, sob qualquer pretexto, já transmitem mau odor. É assim a língua de um indivíduo que não é transformado pelo poder da graça. Pastor, isso pode ser crente? A epístola não foi escrita para descrentes. Não há qualquer caráter evangelístico nas epístolas. O caráter das epístolas é comportamental e doutrinário, portanto, a epístola é endereçada à igreja. Pastor, a igreja tem fofoca? Ela teve fofoca desde o dia que ela foi inaugurada. Nesse mesmo capítulo 3, versículo 13, Amós, diz que a língua de uma pessoa não curada pelo Espírito Santo não é a língua do infiel. Não é a língua de comunidade gentílica. Não é a língua de um indivíduo que não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, não. A língua de um cristão não transformado pelo poder do Espírito Santo, que não sofreu uma metamorfose, uma renovação de espírito e uma disposição de revestimento para novo homem, para nova criatura, onde as coisas antigas ficaram lá para trás e tudo se fez novo. A língua desse indivíduo que está na igreja e que não recebeu o poder transformador da glória de Deus é veneno de víbora. Agora, uma outra figura de linguagem para expressar a seguinte ideia. Primeiro, nós tratamos de um cadáver, ou seja, alguém que morreu. Agora nós estamos tratando do processo. Alguém que está morrendo pelo contágio de um veneno disseminado por uma víbora.
Aí, quando estas aplicações aliterativas são utilizadas como plano de figura para uma doutrina, eu preciso compreender duas coisas. Se palavras mal faladas na igreja já não mataram, está matando. Está entendendo, irmão Hermes? E isso é complicado, não é verdade? Porque se uma palavra que sai da minha boca em direção ao evangelista Hermes, ela pode dar vida ou morte. Se ela produz morte, duas coisas ela vai fazer. Ou ela mata, porque já matou, matar, conjugação do verbo matou no passado, ou ela está matando. Qual é o prazo de validade, preste atenção, de uma víbora? Essa provavelmente, missionário Adler, é uma narja, 45 minutos, 60, 70 minutos, dependendo do socorro não prestado, é o máximo que o indivíduo sobrevive. Mas hoje tem antídoto aqui. Diga glória a Deus, igreja. Tem antídoto de Deus para mim, para você. A glória do poder do Espírito Santo, a lavagem da palavra, e o nome de Jesus há de ser glorificado na minha e na sua vida, através das nossas palavras. Quando podem levantar a mão e dizer graças a Deus? Aí lá para os irmãos de Colossos, no capítulo 3, Paulo faz uma outra figura de linguagem, dizendo que a língua, ela é obscena, e que há uma característica eminente e imanente na língua de ser obscena. Por exemplo, o Celso hoje, today, o Celso pensou em torno de 6.200 pensamentos. Se é a média do pensamento de um homem por dia, 6.200 pensamentos. Então, tudo que se projeta com palavras, primeiro se pensa. Por isso que a proposta de Paulo, ela antevém palavras, é tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, se há louvor, se há bom fruto, se há fama, isso ocupe o vosso pensamento. Por isso que a transformação proposta em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 2, é que nós sejamos transformados a partir da renovação da nossa mente, do pensamento. A ideia bíblica é curar o problema antes que ele exista, porque em mim mesmo a minha língua é obscena. Não somente isso, em 2 Timóteo, capítulo de número 2, salvo engano, e versículo 17, diz que a língua de alguns irmãos na igreja, salvo engano, Himeneu, ou Alexandre, eu não sei, desculpe os irmãos aqui o desentendimento, corrói como câncer. Agora, presta atenção, o câncer, veja as figuras de linguagem que são utilizadas para expressar as propriedades danosas da língua dentro da igreja. O câncer, ele pode ser observado a priori, sim ou não? Não. O câncer é uma doença interna que só se observa a partir da percepção quando já é tarde demais. Degenera o indivíduo por dentro. Agora, a figura de corpo aqui é a igreja. Por exemplo, um fofoqueiro na igreja, uma fofoqueira na igreja, alguém que não sabe domar a sua língua, ela tem todas essas características que o apóstolo Paulo abordou, tanto aos irmãos aos romanos, no capítulo 3 e no versículo 13, como aos colossenses e também ao Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso. Ele diz que alguém que faz uso de fofoca na igreja é um sepulcro aberto, um veneno de víbora, alguém tendencioso à postura obscena e alguém que, ao falar, corrói o corpo como um câncer. É difícil você identificar, porque, em tese, a mentalidade do cristão ela é generosa. As pessoas nos enganam com facilidade. As pessoas são capazes de transmitir uma piedade que não existe,
e que, na verdade, elas fazem uso do estereótipo para esconder o que verdadeiramente está aqui dentro. Por isso que o Antigo Testamento condena muito a ação, e o Novo Testamento fala muito de intenção. Então, eu não tenho a capacidade de desnudar a personalidade do indivíduo a priori. Eu tenho, talvez, a posteriori, depois. Mas quando depois chegar o câncer provocado pela palavra daquele que semeou no meu coração, já invadiu todo o sistema da igreja. E a gente tem que tomar cuidado. E aqui, nessa carta, ele fala assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Quantas palavras, irmãos? Vamos de novo, quantas palavras? Vamos no 3, 1, 2, 3. Aí mas é interessante aqui, Amós, que isso aqui é um paradoxo. Não saia. Interessante. Veja como é interessante. Ora, se não pode sair, o que não sai, o que sai é porque está dentro. Então, é paradoxal. É antagônica essa ideia. Logo, não é curar o que sai, é tratar a fonte. O problema ao sair não é porque quando a torneira abre, presta atenção, quando você abre a válvula, vai fluir pela válvula o que está armazenado dentro. Então nós precisamos fazer um tratamento interno. O problema não é simplesmente palavras que saem. Pastor, eu tenho um problema na minha língua, e não é pecado reconhecer que você é um fofoqueiro. Não é pecado. Irmão, eu estou doido, eu estou desesperado, eu estou alucinando o dia de eu atender alguém no escritório que fala assim para mim: pastor, eu quero confessar um pecado. Eu digo: qual, meu irmão? Eu sou um baita de um fofoqueiro. Já pensou que coisa deliciosa? Eu nunca na minha vida de ministério participei de um confessionário cujo indivíduo que confessa diz para mim: eu sou fofoqueiro. Nunca. Tenho mais de 20 anos que sou pastor. Nunca ninguém. Agora, nos avivamentos do século XVII, viu, diácono Rafael? As pessoas confessavam orgulho. Alguém já viu alguém confessar inveja? Alguém já sentou? Porque a inveja é um pecado tão capital, tão profundo, tão profano, que mesmo no inferno de Dante, nem o diabo aceita o invejoso lá. Todo invejoso no inferno de Dante tem os olhos costurados com arames farpados, porque nem no inferno se tolera o pecado de inveja. Perguntaram para Salomão o que é inveja. Ele não respondeu o que é inveja, ele respondeu o que é o ódio. Ele disse: o ódio é cruel e destruidor. A inveja é pior ainda. A palavra inveja é ver com um sufixo de negação do latim, invidere, não ver. Porque é tão traumático o indivíduo ver o seu irmão prosperar, que ele prefere não ver. Por não ver, ele lança farpas com o olhar, na expectativa de que as farpas atinjam o indivíduo que ele ora, só porque ele é blindado pelo poder da graça e do poder do Espírito Santo. Aí as farpas voltam para o olho do indivíduo e o olho incha. Da onde tem a expressão olho gordo. Mas lá no Piauí tinha essa situação, sabe? Eu fiquei lá no Piauí uns dias, tinha um irmão lá na igreja, o pastor Vicentinho. Ele, capaz que ele escuta nós aqui pela internet. Ele dizia assim: pastor, tinha uma vizinha minha que não podia botar um olho no pé de uma pimenta. Eu digo: por quê? Diz que o pé morria no outro dia. Digo: Deus me livre, não manda ela olhar para nós aqui não. Tem gente assim. São pecados que são capitais. A gente tem que curar na fonte. A pessoa, olha, irmão, um homem mais extraordinário do Antigo Testamento foi o profeta Isaías. Eu estou falando de vernáculos literalmente bem pensados. Pensa no livro dos Salmos, Juliano, com diversos autores. Davi escreveu 73 salmos, Salomão escreveu 2, Moisés escreveu 1, Etã escreveu outro, Asaf escreveu 12. Os filhos de Coré, entre 9 e 12, ninguém sabe.
Mas todos os vernáculos contidos nos Salmos, 2.150 expressões gramaticais diferentes. Só no livro do profeta Isaías, 2.180. Mas mesmo Isaías, sendo crente, sacerdote, profeta, ao ver a glória de Deus, ele disse: eu sou fofoqueiro. Repita comigo: é gostoso confessar pecados horríveis. É assim. Nos avivamentos de Jonathan Edwards, de Charles Spurgeon, as pessoas confessavam esse tipo de pecado. Hoje nós temos um pecado excepcional para confessar na igreja: pecado de adultério. Parece que só esse é pecado na Assembleia de Deus. O resto não é pecado. Língua grande é pecado, mata a igreja e ainda te leva para o inferno, filho. Você pode dizer amém? Amém. É assim. Olha aqui, ó. Não sai, eu coloquei. A melhor maneira de controlar o que sai é vigiar o que entra. Aí eu coloquei: tudo que enche derrama. Ora, escuta isso aqui. As palavras que saem da minha boca é a oportunidade que o meu ser tem de esvaziar de mim o que está saturando aqui dentro. Dá para entender, irmão? Diga amém. É assim. Nossas palavras são a forma de esvaziarmos o nosso coração. Aí surge uma pergunta: como está a fonte do seu ser? O seu coração. Se a fonte está comprometida, tudo e qualquer hábito está comprometido. Vai reproduzir por fora o transbordo de dentro. Então, como é que está teu coração? Está odioso? Como é que está o teu coração? Eu gosto muito da frase de Robert Murray McCain: Senhor, até as minhas lágrimas de arrependimento há manchas de pecado. Spurgeon disse isso semelhante: a lama venenosa da serpente na mais bela flor do meu jardim. Nós precisamos reconhecer, irmão, que o problema da nossa língua é o coração sujo, cheio de ódio, de ganância, de coisas erradas, equivocadas, preconceitos, coisas sujas e imundas que não cabem nem num gentil, quanto mais no povo de Deus. Mas nesta noite, pelo poder da glória e da palavra, que o Espírito Santo cure o teu coração, o meu coração, em nome de Jesus. Aí eu coloquei aqui 4 conselhos. Quantos, irmão? 4, para você aprender a falar bem. Primeiro, para saber falar, precisa saber ouvir. O que você tem que fazer, irmãos? Ouvir, saber ouvir. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 18, Paulo estava em Éfeso, apacentando a igreja de Éfeso, essa igreja aqui, na sua 3ª expedição missionária, e com 18 meses que ele estava ali, veio alguns irmãos lá da casa de Cloe, da região da Acaia, trazer informações problemáticas da igreja de Corinto. Aí, enquanto Paulo escreve a carta aos Coríntios, apacentando a igreja aos Efésios, ele diz: olha, eu ouvi um relatório péssimo de vocês e, em parte, eu creio. Eu preciso ter os ouvidos leais. Tudo que você escuta, você tem que filtrar. Vou te dar, assim, características. Primeiro, quem falou? De onde veio essa fala? Segundo, qual é a reputação do indivíduo que proferiu essa sentença? Que tipo de postura ele tem? Terceiro, por que ele falou? São filtros. Quem falou, reputação de quem falou, por que ele falou, são filtros que você tem que colocar no teu ouvido, porque talvez o indivíduo que fala... E outra coisa, ainda tem um problema, você vai receber isso aí num telefone sem fio abismal, talvez você recebe a informação adulterada, de como ela saiu na fonte, porque não depende só de quem fala, mas também de quem ouve, e tem gente que, assim como lendo não interpreta bem, tem gente que, escutando, não interpreta corretamente.
A intenção do indivíduo talvez não era danosa, não era maligna, mas como é mais maligno o meu ouvido que escuta do que a língua que fala, eu faço uma revolução na igreja, talvez por causa de uma inverdade. Então, para falar bem, para falar certo, precisa saber ouvir. Saber o que, irmãos? Repita comigo: Senhor, me dê ouvidos leais. Não é só uma palhinha. Outra coisa, não só precisam ser leais os seus ouvidos, mas leais os ouvidos de quem você fala. Para de estar falando a sua vida para todo mundo, de se expor para as pessoas. A pessoa que te expõe algo tão feio acerca de si mesma, expõe para você porque você é de confiança dela. Só que ela se esquece que você tem outra pessoa que é de confiança sua e que talvez não seja ela. Aí você fala para uma terceira pessoa de um problema que é de uma segunda pessoa e que vai falar para uma quarta pessoa um problema que já está lá na 10ª geração, longe da fonte, já saiu tudo errado. De repente está uma revolução, porque o diabo sabe dinamizar e potencializar coisas pequenas para tornar grande, para provocar pânico e destruição na obra. Mas nesta noite eu vou repreender o diabo, é com doutrina, mas eu repreendo pelo poder do nome de Jesus toda palavra mal falada, proferida contra ti e contra esta igreja, caia por terra para a glória de Deus. E a igreja diga: para saber falar, precisa saber se relacionar. Escute isso aqui, olha aqui. Eu, Presley, sou o extrato relacional, eu sou o extrato social das 5 pessoas com as quais eu mais convivo. Então, eu não vou saber falar bem se eu não me relaciono bem. Irmão, não adianta, escuta isso aqui. Se tu anda com um fofoqueiro, não adianta. Não adianta. Se tu anda com alguém que fala demais, não adianta. Você pode ser um anjo vestido de homem, que todas as pessoas que te vendo andar com indivíduos que têm essa reputação, te colocará no pacote. Tua mãe dizia isso: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não adianta. Você quer ser cheio de Deus? Ande com quem tem Deus. Você quer ser cheio de glória? Ande com quem tem glória. Você quer ser cheio de conhecimento? Ande com quem tem conhecimento. Você quer ser cheio da majestade, da glória, do poder e da graça? Ande com pessoas fiéis a Deus. Dizem, pastor Alex, que eles foram tomar conselho de um grande abade. Eu não sei se foi o abade John, em inglês é João, em espanhol é Joanete, na verdade, o anão. E aí vieram de longe tomar conselhos e receber dele edificação por meio da sabedoria. E aí depois de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e o abade calado, aí um deles, mais próximo, falou assim: pelo amor de Deus, grande pai, fala ao menos uma palavra para esse povo que veio te ouvir. E sabe o que ele diz? Se eles não puderem ser edificados com o meu silêncio, não poderão sê-lo com qualquer uma de minhas palavras. É radical isso? Esse mesmo João foi para o deserto de Sicete, lá no Egito, e o pai dele deu um tronco seco de uma árvore frutífera e disse: planta. Ele plantou e disse: agoa todos os dias até que ela frutifique. Só que a água no deserto leva tempo. Ele saía de noite buscando água e chegava de manhã, durante 3 anos. Ela brotou, germinou, reviveu miraculosamente e deu frutos. 3 anos depois, ele pegou os frutos, levou para um mosteiro e disse: come. E eles perguntaram: de que é esse fruto? Ele disse:
da obediência. Esses homens eram assim. Eles tratavam a vida espiritual assim, com fidelidade, com obediência, andando com pessoas mais nobres. Irmãos, procure andar com pessoas excelentes. Para falar bem, em terceiro lugar, precisamos saber pensar. Você não é obrigado a falar tudo que você pensa. Lembra que eu falei que o Celso pensou hoje, ele e eu, 6.200 pensamentos. Já pensou se eu vou falar tudo que eu penso? Tudo que eu penso eu tenho que falar? Claro que não. Eu tenho que saber filtrar. Em quarto lugar, para caminhar, para saber falar, precisa saber que você precisa ouvir. Por quê? Porque geralmente a pessoa que mais gosta de falar é a que menos gosta de ouvir. Aí você tem que entender, querido, querida, que você que fala muito precisa ter estrutura para ouvir, do jeito que as pessoas que te escutam têm que ter para te escutar. Você quer só falar, ouvir você não quer? Quer dizer que toda e qualquer opinião que é contrária ao seu pensamento é motivo de rivalidade, de discussão? Quer dizer que você não pode escutar uma opinião contrária? Quer dizer que você não tem estrutura e nem razoabilidade emocional para administrar críticos e contrários? Tem contrário da igreja o tempo todo. Tem contrário na sua família o tempo todo. Agora você vai sacrificar o todo do relacionamento cristão por causa que você não suporta ouvir nada? Não. Para você falar bem, tem que também saber ouvir bem. Às vezes, querido, o problema nem está na boca de quem fala, mas no ouvido de quem escuta. Diga glória a Deus. O estudo é ruim, mas é assim. Palavra torpe. Eu falei um pouco disso aqui na ceia. A palavra torpe aqui no grego é sapros. Sapros, não é sapo, é sapros. Que é a ideia de um alimento estragado. Presta atenção. É uma outra similitude, é uma figura de linguagem usada pelo apóstolo Paulo para descrever, a partir dela, o que esse comportamento faz na igreja. Por exemplo, tu bota no teu bucho aí um baita de um peixe estragado. O que vai acontecer com o teu corpo? O que vai acontecer com o teu corpo quando você ingere um alimento estragado? Vai haver uma intoxicação alimentar. O seu próprio corpo vai fazer de tudo para eliminar estas coisas fétidas de dentro de você. Isso é o que vai acontecer no seu corpo. O fofoqueiro na igreja gera isso. Ele é um sapros. Ele é uma comida podre na igreja. Ele gera irritação biológica na estrutura orgânica da igreja. Ele gera uma insatisfação tão grande na igreja, ele gera inquietude, irritação, ele gera desconforto estomacal. Estou no campo do espírito, tá bom? Aí vira, volta e meia, está o pastor no gabinete, atendendo. O que foi? Outra hora está o pastor, acorde. O que foi? Tudo resultado de palavras mal colocadas por pessoas que não vigiam. Eu escrevi aqui, ideia figurativa de mal, corrupto, imoral, dando ideia de torpeza. Aí eu coloquei aqui, Homero fala que toda palavra é alada, ou seja, toda palavra que sai da boca do pastor aqui, voa como dardos. Se ao falar soltamos dardos, estamos atingindo os outros com o quê? Quando o Presley abre a boca, ele solta dardos alados. Então eu estou te atingindo. Eu te atinjo com o quê? Irmãos, que a glória de Deus nos ajude a atingir as pessoas que estão do nosso lado, com coisas que são preciosas, que vêm de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus, e que toda fofoca seja repreendido em nome de Jesus Cristo, e que o nome dele seja glorificado nesta igreja para a glória de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você pode dizer amém por isso? Então, pastor, o que é que eu tenho que falar? Palavras boas para edificação. Aí aqui, e esse conceito aqui, presta atenção. Esse conceito do grego aqui é o mesmo conceito do grego para provar o diácono. Lembra? Estes sejam primeiro experimentados, depois, se aprovado, sirva o ministério, que é dokimatizoi. Sabe que palavra é essa? É aquela expressão que você bate com um martelo,
na pedra para ser usada para edificação de um edifício, e se ela não amassar, se ela não trincar, aí você guarda essa palavra, essa pedra, ela vai ser usada para edificação. Esse aqui é o conceito. Qual é a palavra que tem que sair da minha boca, pastor? Uma palavra que é boa para edificação. E aqui tem 3 sentidos dessa aplicação aqui, 3 sentidos. Quantos, irmãos? 3. O primeiro, unicamente. A ordem aqui está no imperativo. Então quer dizer, pastor, que eu não posso ser piadista? Posso, desde que a minha piada não fira aquele que escute. Pastor, eu posso brincar com as pessoas? Aí a pergunta tem que ser retórica. Você suporta que as pessoas brinquem contigo? Porque a liberdade que você dá aos outros com as suas brincadeiras é a liberdade que você dá indiretamente aos outros para que eles brinquem contigo. Que tipo de brincadeira eu posso brincar? Que tipo de palavra ao brincar eu posso proferir? Aquela que permite àquele que é o objeto da minha brincadeira ou crítica devolvê-la a mim. Simples assim. Nem segredo, nem revelação e nem mistério. Se eu brinco com o Leonardo, na proporção da minha brincadeira, eu tenho que suportar ele brincar comigo. Pastor, eu não gosto que ninguém brinque comigo. Então não brinque com ninguém. Eu, por exemplo, evito brincar com as pessoas, mas brinco. Brinco. E às vezes brincando, pastor Luiz, eu firo, rapaz. Eu firo as pessoas. Eu firo de segunda porque, repita comigo, é preciso ferirmos uns aos outros para aprimorarmos conceitos como o de comunhão. O conceito de comunhão é a ideia de se unir a contrário. Se o conceito de comunhão, Amós, fosse uma comunhão proposta a indivíduos que amam, ou seja, que celebra o filos, que é a reciprocidade, ou seja, é fácil para mim desfrutar de uma comunhão contigo, porque você devolve a minha comunhão que a ti eu dou. Isso é simples. Isso os gentios fazem. O conceito de comunhão é eu ter que tolerar e aprender a lidar com o teu espinho. É desse jeito. É com o teu espinho. Aí Paulo vai ser radical. Ele diz assim, olha, quando você for falar, presta. Está ouvindo, presta? Estou ouvindo. Está ouvindo direitinho, presta? Estou ouvindo. Fale só! Ele já não permite isso. Por quê? Porque ele quer precaver, ele quer evitar problema. Ele diz, fale só. A expressão aqui está no imperativo, é uma ordem. Unicamente, somente palavras boas e nada mais. Segundo conceito trino dessa aplicação, palavras que são únicas, é o primeiro, palavras que são necessárias. Porque olha aqui, ó. Olha como é que ele fala aqui, ó, boa para edificação, aqui, ó, conforme a necessidade, que é o segundo conceito, e assim transmita a graça aos que ouvem. O terceiro é graça aos que ouvem. Mas o segundo, necessidade. Qual que é a ideia dessa expressão aqui no original? Olha aqui, ó. A ideia é o seguinte: como uma luva na mão do trabalhador, as palavras que saem da boca do Presley precisam encaixar bem aos ouvidos daqueles que escutam. Essa aqui é a ideia. Ou seja, eu só vou poder proferir, para evitar problema, para evitar crise de relacionamento na igreja, só palavra que for necessária. Olha para cá. Se você tem um problema de língua, um linguaço, um volumoso na sua boca, um linguão para lá e para cá, dando nos dentes, aí você pega esse conceito e vive ele na regra. Ou então tu faz igual os pais do deserto, que colocavam 3, 4 pedras na boca e ficavam 3, 4 anos com elas. Eles comiam com as pedras na boca para poder controlar a língua. Agora, se tu tem esse, pastor, eu sou linguarudo. Pastor, eu quero confessar um pecado. Eu sou um baita de um linguarudo. Aí tu pega isso aqui e vive de forma literal. Eu só vou falar agora, primeiro, unicamente, de forma necessária, e
tudo que sair da minha boca vai produzir a graça e o dom de Deus àqueles que estão me ouvindo. Rapaz, é o terceiro, olha aqui, ó. Palavras que produzem sentimento de gratidão. Essa ideia aqui, porque esse texto aqui tem uma dúvida sobre ele, tá? Essa ideia aqui é de Crisóstomo, um dos pais da igreja. Olha aqui, ó, que produzem graça. Outros dizem que, graças ao que te ouvem, significam palavras que produzem aquilo que é aceitável. Já Lutero, na Reforma Protestante, 1513, quando começou ali, diz que era um discurso gracioso, enfatizando a beleza estética das conversações. Olha que coisa linda. Oh, beleza estética das conversações. Você olha para a pessoa conversando assim, você aplaude. Um diálogo inteligente. Irmão, é coisa boa você conversar com um cidadão inteligente, sabe? Sabe qual que é o problema? O problema é quando a gente se reúne para conversar, sempre tem alguém que introduz em uma boa conversa um alimento torpe, um alimento errado, uma coisa errada, prejudica a relação. E outra coisa, eu já falei aqui para tu, rapaz, e vou repetir: quando A fala de B, você sabe mais de A do que de B. Simples e puramente por causa da projeção. Eu tenho a capacidade de projetar no pastor Valderi um pecado que eu tenho coragem de fazer ou que eu já estou fazendo. Você lembra do perdido de casa? Porque tem um perdido de casa e o perdido de fora. O perdido de fora é o filho pródigo. E o perdido de casa é o filho que ficou trabalhando. Ele disse assim: esse teu filho gastou o teu, tudo conjugando em terceira pessoa. Ou seja, estou fora de tudo, até de sua vida também. Com mereter, ele viu? Tinha um WhatsApp para ele receber informação. A Bíblia diz, através do conto, da parabolia de Cristo, que ele viveu dissolutamente, mas o menino não sabia. Ele nem tinha visto, meu Deus, sabe? Ele nem tinha visto Júlio, o menino. Ele não sabe nem como o menino chegou. Ele não sabe nem como ele chegou. Sabe por quê? Porque o pai, Juliano, não deixou o filho entrar em casa do jeito que chegou. Não, o pai vestiu ele lá fora, longe de todo mundo. Vai ler a Bíblia. O pai não deixou o filho voltar do jeito que veio. O pai pôs o filho para dentro de casa do jeitinho que ele saiu, vestido com roupas talares, com anel no dedo, com sandálias nos pés, porque o meu e o teu Deus não humilha para te maltratar. Quando ele te humilha é para te exaltar, e ele te devolve para você aquilo que o diabo te levou, porque Deus é um Deus de misericórdia. Mas o menino disse assim, o menino gastou prostituindo. Ele chama pecado de projeção. Ele projeta no irmão um pecado que ele ou faz ou tem vontade de fazer. Você viu prostituindo, pai. Isso é projeção. Então, toma cuidado com isso. Está ouvindo, irmão? Diga amém. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Eu vou só ler aqui, ipsis literis, aqui para você. Ó. Como um ente que forja um caráter ético, principalmente aquele relativo à forma de nos comportar uns para com os outros, o Espírito Santo se entristece quando agimos de forma contrária ao modo com o qual fomos chamados a agir. Pastor, onde é que está o modo com o qual fomos chamados a agir? Capítulo 4, versículo 20, 21, 22, 23, 24, que eu ministrei na aula passada. É assim. Não tem segredo isso aqui não. Como, pastor? Fala de novo. Alguém que tem renovação de espírito, revestimento de novo homem, cujo as marcas e pisadas dos seus pés e das palavras são de justiça, retidão e de verdade. Homens e mulheres na igreja, cheios do poder do Espírito Santo e que transmite com a sua boca graça àqueles que escutam, porque o seu coração está cheio da presença e do poder. Você pode levantar a sua mão e dar um glória a Deus. Aí que para terminar, ele fala assim, longe de vós. Vamos repetir isso aqui no 3, vamos, longe de vós, 1, 2, 3. Vamos de novo, 1, 2, 3. Longe de vós. Aí eu fiquei assim, longe de vós, longe de vós. Aqui é mais um aureústo imperativo passivo.
Esse aqui é um passivo. E o ariosto imperativo passivo, que são características gramaticais de línguas indo-europeias, a ideia é uma interação forçada, sem limite, ou seja, não importa, a custo de qualquer coisa. O quê? Calma, Paulo. Sim, a custo de qualquer coisa. O quê? Longe de vocês. Aí o quê? Aí ele vai falar. Olha aqui, ó. Amargura, ira, gritaria, blasfêmia e malícia. Aí vamos aqui, ó. Amargura produz palavras amargas. Sabe o que é a palavra grega? Críria, que significa dura, maliciosa, inclinada à contenda. Tem gente assim na igreja, rapaz. Você já pensou como é que é? Tem gente desse jeito na igreja. Gente que é duro, que tem palavra inclinada à contenda, que quando ele fala, se você não vigia ao escutar para depois transmitir, você divide os maiores amigos a partir daquilo que você escuta desse tipo de indivíduo. O indivíduo amargo não sorri para ninguém. Diz que a irmã escreveu do pai dela assim: meu pai foi tão santo, que eu nunca vi ele sorrir. Isso não é santidade. Isso é amargura. Não, o Espírito Santo, irmão, bota um sorriso no teu rosto. Pede o Espírito Santo para encher a tua alma de alegria, de graça, de glória. Pastor, tem dia que é amargo? Tem, mas o choro pode durar uma noite. A alegria vem pela manhã. Você pode dizer glória a Deus. Ira, longe de vós. Ira, irmão, vamos fazer assim. Eu vou falar longe de vós, eu dou o nome do diabo, aí você fala assim, amém, tá certo? Longe de nós toda amargura, amém. Longe de nós toda ira, amém. Ira produz cólera, um ódio profundamente arraigado que resulta em uma explosão periódica de cólera. São aquelas pessoas que não conseguem perdoar. Irmão, você sabia que tem gente na igreja que não consegue perdoar? Sabe por que as pessoas não conseguem perdoar? Porque quem perdoa é quem perde. Perdão é o aumentativo de perda, igual perdinha é o diminutivo de perda. Se perdão é o aumentativo de perda, quem muito perdoa, muito perde. Alguém tem que pagar essa conta, alguém tem que ceder, alguém tem que deixar esse negócio para ser pago. Alguém, quem? O mais crente, o mais fiel, o mais cheio do poder do Espírito Santo, da glória, do poder de Deus. Quem é mais crente, esse sempre vai aprender a perdoar mais. Outro problema, gritaria. Já viu, irmão, em casa, por exemplo, nós só fala no volume 7. Mas tem gente que a gritaria é maldosa, ó, produz palavras sem argumento. E você sabia, irmão, olha aqui, ó, a palavra gritaria no grego é excitação temporária de humor. Toda pessoa que eleva o tom da sua voz na discussão é porque já perdeu o argumento. Aí quando falta argumento para convencer a partir da intelectualidade, razoabilidade, aquele que contigo discursa ou discute, o seu argumento esgota, você eleva a voz. Da onde vem a expressão, quer ganhar no grito. Não é assim na igreja. Não é assim na igreja. Não é assim na igreja. Eu esqueci se foi Robert Frost, um poeta francês. Olha, rapaz, ele diz que dá para perceber o sentimento de uma família pelo tom da voz daqueles que professam. Ele diz, quanto menos amor e graça, a voz é mais alta na casa. Aí ele responde, veja os apaixonados, eles mal falam, só sussurram. Já pensou se eu for aplicar esse conceito poético na nossa vida? Como é que está a elevação da voz na sua casa? Seria a elevação da sua voz
uma forma de determinar o quanto vocês se amam, se gostam, se suportam e se perdoam. Repita comigo: blasfêmia. Palavras de injúria contra Deus e com os homens, neste caso específico, relativo mais aos homens do que a Deus. Blasfêmias são palavras injuriosas, odiosas, no caso aqui contra homens. Último lugar, malícia. Longe de nós toda malícia. A palavra aqui é cáquia, maldade, depravação, iniquidade e vícios maliciosos. Irmão, sabe qual que é a verdade? A verdade é que se nós alcançarmos a presença de Deus, se nós subirmos um pouco a presença de Deus, só um pouco, mas o suficiente para Deus, a partir da sua luz, revelar os pecados que estão escondidos. Irmãos, o profeta Isaías, quando viu por dentro a glória de Deus, ele não sabia possuir o pecado que ele possuía, porque estava muito escondido dentro de si mesmo. Tanto é fato que ele já estava profetizando no alto do seu 6º capítulo do seu livro. Ele desenvolvia, tendo pecados escondidos, com facilidade o seu ministério, porque facilmente nós nos enganamos a nós mesmos, nos propondo a ter uma santidade que não existe em nós, mas que só pode ser revelada quando a glória de Deus brilhar. Por isso que está lá no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O seu séquito encheu o templo. Serafins estavam acima dele, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moviam à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: vê que isso tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado foi o teu pecado. Depois disto, porque até então ele só escutava ruídos, ouvi a voz do Senhor que dizia, ele discerne a voz de Deus por dentro, porque o pecado que impedia, Deus tirou. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo. Que essa glória possa nos fazer contemplar os pecados em nós, que nós não conseguimos enxergar, para que o nome do nosso Deus seja por meio da nossa vida e do nosso ministério glorificado. Que toda essa igreja possa ser curada de qualquer tipo de mal, decorrente de qualquer tipo de palavra mal proferida. Eu profetizo uma bênção especial para todos nós que estamos aqui. Uma bênção curadora do Espírito Santo no nosso caráter, na nossa alma e na nossa boca. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Deus abençoe a todos. Encerra.